Olá pessoal, hoje trago para vocês campo elétrico produzido por um disco carregado. Bom, aqui temos uma figura onde demonstra um disco, certo, que é carregado, e a distância do disco até o ponto P é Z. E a pergunta que é o seguinte: qual é o campo elétrico produzido por esse disco neste ponto P? Antes de continuar, recomendo que quem não assistiu a demonstração de um campo elétrico produzido por um anel, assista, porque tem relações entre os dois vídeos. Vou deixar o link na descrição e vamos lá. Como descobrir o campo elétrico produzido por esse disco neste ponto P? Você pode lembrar dessa expressão aqui. Essa expressão é o resultado de um campo elétrico produzido por um anel, que é o campo é igual a Z vezes a carga sobre 4πε vezes z ao quadrado mais r grande ao quadrado elevado a 3/2. Sim, o que isso tem a ver? É o seguinte: para achar o campo elétrico produzido por esse disco sobre esse ponto P, temos que fazer a seguinte suposição. Vamos supor que conhecemos um anel desse disco, supondo que o disco total é formado por milhares de anéis. Como você pode ver aqui, essa parte mais clara aqui, amarela. Vamos supor que esse disco seja formado por milhares dessas partes aqui. Se o disco é formado por milhares de anéis, o que vem à mente? O disco é formado por infinitésimos de anéis, ou seja, milhares de anéis infinitesimais. Se eu tenho aqui a expressão para um campo de um anel, eu quero a expressão infinitesimal para esse campo, que eu botei dE é igual, o que muda aqui é só que é o infinitésimo da carga. Sim, agora temos que descobrir quem é o campo produzido por esse disco. E para descobrir isso, nós já temos um infinitésimo desse disco, que é um anel infinitesimal. O que vamos fazer para descobrir o campo? Vamos somar todos os anéis desde a origem até o maior raio. Mas antes de continuar, fazer esse somatório e descobrir quem é esse campo elétrico neste ponto P, nós temos que observar que eu estou trabalhando com uma superfície e não mais um anel. Então esse dQ ele precisa ter uma constante, uma densidade de superficial por unidade de carga. E esse dQ ele vai ser expresso como a densidade vezes o diferencial de área, que é igual a densidade vezes 2πr. Por que 2πr? Você pode lembrar que a área de uma circunferência, que nesse caso é um disco, é πr ao quadrado. Aqui ele diz que quer o diferencial de área. Então eu tenho que derivar essa área. E a derivada de πr ao quadrado é igual a 2πr dr. Então vamos substituir o dq aqui nessa expressão. Pronto, substituir. Agora o que temos que fazer? Eu já tenho o meu infinitésimo desse disco, meu campo infinitesimal desse disco. Então eu vou somar. Como eu vou somar? Aplicando a integral, tanto do lado esquerdo da expressão como do lado direito. E qual é o limite de integração? Aí vamos para a figura. O limite de integração é da origem até o maior raio, que nesse caso aqui é denominado como R grande. Então vamos lá. Aplicando o limite de integração, fica o seguinte. Se nós integrarmos dE, é o próprio dE, é o próprio E, certo? E antes de aplicar a integral nessa expressão completa aqui, vamos tirar as constantes dela. Quem são as constantes? O Z é constante, pois a altura não muda. A densidade de carga também, superficial de carga, é constante também, porque ela não muda. O 2 é constante e o π é constante. O 4 aqui é constante, o π é constante e essa constante epsilon também é constante. O próprio nome já diz, né? E esse R é ou não constante? Lembrando que esse R aqui,
ele é o raio. O raio não é constante. Você pode lembrar que no anel o raio era constante, porque eu estava calculando apenas um anel. E aqui eu estou somando todos os anéis para ter o disco. Nesse caso, ele não é constante. Por quê? Porque eu vou ter um anel com raio 0, um anel com raio 1, um anel com raio 2, até um anel com raio R grande. Logo, se eu estou somando todos esses anéis, os raios vão ser diferentes. Então não é constante. Por isso que ele continua dentro da integral. E também vamos agora simplificar alguns termos, como esse 2π, esse 4π. Simplificando eles, fica o seguinte: o 2π sai, o 4 aqui eu simplifiquei por 2, ficou 2, e o π também vai embora, com esse π de cima aqui. E repetimos a expressão, continuando. Você pode observar que essa integral aqui é um pouco complexa, certo? E por isso não vamos calcular, pois ela já é tabelada. Eu vou colocar aqui para vocês verem ela na tabela. Se você quiser consultar onde fica essa tabela, no livro Halley, certo? O volume 2, não, o volume 3, se não me engano, ele tem essa tabela. Ou todos os livros, se não me engano, tem essas tabelas. Essa integral aqui, o resultado dela, segundo a tabela, é esse aqui. Menos 1 sobre z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a meio. Qual é o limite de integração? É de 0 a r. Continuando, voltando na integral aqui, se você quiser resolver, pode ficar à vontade, mas eu prefiro aplicar logo a tabela para ser rápido nesse vídeo. Vamos lá. Aplicando o limite de integração, eu tenho o r, aqui no lugar do r pequeno, coloquei o r grande, certo? Mais, porque ficou menos do 1 e menos da expressão, mais com menos com menos jamais. E o r aqui é 0. Ficou apenas a raiz de z ao quadrado. Isso aqui é integral básica, limite de integração, que é o f de a menos f de b. Continuando, podemos aqui, certo, repetir essa expressão, só que vamos colocar esse z que está multiplicando dentro dessas expressões. Então, z vezes menos 1 dá menos z, e z vezes 1 dá z. Por que eu fiz isso? Para poder eliminar alguns termos. Se eu continuar, eu posso eliminar essa raiz com esse quadrado daquele z. Se eu eliminei a raiz e eliminei o quadrado, então eu posso cortar também esse z daqui de cima com o de baixo. Pronto, cortei os dois z. Então não sobrou o quê? Z dividido por z foi 1 e o resto da expressão se repete. Isso aqui é um campo para um disco carregado. Essa é nosso resultado final. Agora vamos supor algo. Vamos supor que esse disco, o R dele, ou seja, o raio dele seja infinito, ou muito grande comparado a essa altura Z até o ponto P. Vamos dizer que esse disco é muito extenso. Esse Z é muito pequeno em relação ao raio do disco, ou seja, o disco é muito enorme, tendendo ao infinito. Se esse R aqui tende ao infinito, quanto é um número pequeno dividido por um número muito grande? Tende a 0. Se um número pequeno é dividido por um número, supondo que Z aqui seja muito pequeno, dividido por um número muito grande, esse termo aqui tende a 0. E então, 0 mais 1 é igual a 1. E o 1 está multiplicando essa densidade sobre 2 vezes epsilon. Uma vez densidade sobre 2 vezes epsilon é o próprio densidade dividido por 2 vezes epsilon. Essa aqui é a expressão para um disco muito grande ou um disco infinito, em comparação com a altura, com a altura z aqui, ou seja, com a distância do disco até o ponto que ele quer este campo. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu gostei. Se tiver dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.